Nada dá mais poder a uma pessoa do que perceber que ela consegue desestabilizar a outra. E é por isso que tem muitas pessoas que não gostam das outras, mas mesmo assim não deixam elas ir embora, porque elas gostam de estabelecer uma dinâmica de poder, né, em cima da outra, onde ela percebe que pequenos movimentos dela conseguem desestruturar a outra emocionalmente e tudo mais. E é por isso que o desapego é tão importante na nossa vida, porque quando a gente consegue desapegar, a gente consegue sair fora das situações. Você não fica mais em situações onde essa dinâmica de poder é estabelecida, porque o desapego traz o poder pra gente, que é a gente que acaba decidindo quem fica, quem sai da nossa vida. Não é sobre a gente não saber cultivar relações e não se importar com ninguém. O desapego não é isso, pelo contrário. O desapego dá pra gente a possibilidade de cultivar boas relações, de aplicar o nosso tempo em relações que não precisam de força, porque as pessoas confundiram muitas coisas. As pessoas entendem, para elas terem boas relações na vida delas, de relacionamento amoroso, né, de amizade, relações familiares, elas precisam fazer muita força. Por exemplo, sempre resolvendo conflitos, isso não é verdade. Tudo aquilo que precisa de muita força tá errado. As relações precisam ser fluidas. O desapego traz pra gente. Você solta aquilo que tá tendo que fazer força para segurar, e o que fica na vida são pessoas que são boas pra gente, são pessoas que nos fazem bem, pessoas que trazem pra gente a mesma coisa que a gente traz pra elas. A gente não fica mais em relações de desequilíbrio. Essa coisa de controlar situações o tempo todo, né? Então você tem que pensar no que você vai falar, como você vai se movimentar, como que você vai se fazer presente, porque senão a pessoa não lembra de você. O excesso de controle vai nos adoecendo com o tempo. Isso é uma coisa que as pessoas não reparam, né? Não conseguem ligar a ansiedade delas ao apego que elas têm nas pessoas, nas situações. Quando você desapega, você entende que o ficar do outro cabe a ele, não cabe a você. A gente não pode fazer nada para ninguém ficar na nossa vida. O que a gente pode fazer é ser a melhor pessoa que a gente puder, primeiramente pra gente e depois pro outro. E sendo quem você é, tem que ser o suficiente para a pessoa ficar. Se ser quem você é não é o suficiente para que as pessoas fiquem, é natural que elas vá embora. E, na verdade, é um favor que as pessoas fazem, né? Quando elas são incompatíveis com a gente, resolvem ir embora. Então, esse soltar o controle traz pra gente uma paz também. Você sai daquele estado de ansiedade, né? De tem que fazer, você tem que estar presente, você não tem que nada, né? Você tem que ser quem você é. Você tem que cuidar das boas relações que você tem, ser presente na medida do possível, mas você entende que não é isso que vai fazer o outro ficar. Cada um de nós é um universo completo, né? Cada um de nós teve uma criação diferente, teve uma realidade diferente, absorveu coisas diferentes, foi impactado por coisas diferentes. Então, assim, cada um de nós foi criando conexões diferentes dentro da própria cabeça, né? E pra gente escolher alguém para fazer parte da nossa vida, esse filtro mental, ele é muito importante. A cabeça, ele faz esse filtro. Você olha para alguém, você se conecta com alguém, você, se aquela pessoa bate ou não bate com quem você é, se as suas crenças batem com aquela pessoa, se é complementar ou não. Então, assim, quando alguém bate o olho na gente e não dá esse match mental e essa pessoa vai embora, não tem nada a ver com a gente, tem mais a ver com o outro, com a experiência de vida que ele teve, né? Com as relações que ele quer para a vida dele. Não é que a gente é menos ou é mais por essa pessoa não querer a gente. Então, esse desapego é libertador, porque traz pra gente também a situação de que a gente também vai escolher muitas vezes, né? A gente vai escolher ir embora, a gente vai escolher não ficar em certas situações. E também temos que aceitar quando é o contrário, quando a gente não é escolhido. E o desapego, ele traz esse estado de fluxo, a gente aceitar as coisas como elas são. E eu não posso trazer para você um manual de como você desapegar, como você se tornar uma pessoa diferente, desapegada e tudo mais. O que eu posso trazer para você aqui nesse vídeo é a minha experiência com desapego, coisas que eu fiz na prática que me ajudaram a encarar a vida com essa leveza e também desapegar de pessoas, porque eu tinha esse hábito de querer segurar as pessoas na minha vida. Eu entendia que a responsabilidade era minha de manter as relações. Quando alguém ia embora, era porque eu não era o suficiente, eu tinha esse padrão mental negativo, sabe? E essas coisas que eu vou te falar agora foi o que eu fiz que me ajudou nesse caminho de me tornar uma pessoa mais desapegada e acabei também me tornando uma pessoa muito menos ansiosa, porque como eu falei, o apego, se tanto segurar as coisas, tem uma hora que você não aguenta, você vai, é igual uma panela de pressão, né? A gente vai enchendo de ansiedade. A primeira coisa que eu fiz para me tornar uma pessoa mais desapegada foi entender o meu valor. E isso não é, gente, assim, aquele papo, sabe, clichê. Ah, entenda seu valor, leia livros de autoajuda. Não é, gente. É real. Foi entender quem eu sou e o que eu trago para as relações aonde eu entro, sabe? É entender que eu sou uma pessoa completa, assim como você também é uma pessoa completa. E quando a gente chega para a vida de alguém, a gente traz algo que só a gente pode trazer, que a nossa essência é a gente mesmo. Então, eu
comecei a entender, quando eu gosto de alguém, como eu funciono, né? Eu sou assim e tal. E não estava errado a forma que eu era. O que estava errado era que eu não entendia o valor daquilo, que eu estava entregando muito em situações poucas, entendeu? Pessoas rasas demais, que não tinham a profundidade para receber aquilo que eu estava querendo entregar para elas. Esse foi o primeiro passo, entender quem eu era. E o segundo passo que eu dei foi me tratar com mais amor, porque eu tinha um carrasco dentro da minha própria cabeça. Eu acho que isso é uma coisa que muitos de nós ainda carregamos, né? Esse inimigo oculto que está aqui dentro, essa voz que conversa com a gente no nosso pensamento o dia todo, né? Essa coisa que em vez de nos acolher, nos reprime, sabe? Faz a gente se sentir mal com quem a gente é, que é o nosso próprio pensamento, né? É muito comum que quando um amigo nosso, uma pessoa muito querida erre, a gente tem aquele coisa de afeto, de acolhimento. Não, fulano, calma, fica tranquilo. Agora, quando é a gente com a gente mesmo, é um carrasco dentro da mente, né? É um parâmetro alto que a gente bota pra gente mesmo, essa coisa de a gente mesmo, tem gente que se xinga, até mesmo, nossa, você é um idiota, né? Dentro do próprio pensamento. Isso é muito disfuncional. Enquanto a gente tiver esse carrasco dentro da mente, a gente não consegue progredir. Então, eu comecei a trocar. Eu comecei a me acolher mais, sabe? Tipo assim, me tratar com amor. Eu comecei a me acolher da forma que eu acolhia as pessoas que eu gostava. Então, quando eu errava, eu ficava pensando assim, não, tudo bem, da próxima vez eu vou fazer melhor, não vou repetir mais dessa forma e tal, em vez de ficar me culpando, sabe? Porque quando a gente se culpa muito e não se perdoa, a gente não consegue progredir. Fica muito pesado. Você fica ali com aquela culpa, carregando corrente, né? Então, o auto-amor e o auto-perdão também, eles são essenciais no caminho de desapego. E a terceira coisa que ninguém fala sobre você desapegar de situações e tudo mais, é você trocar completamente o teu ambiente de pessoas que você segue. Porque eu vejo as pessoas falando muito aqui na internet que é muito importante o ambiente no sentido da performance, né? Então você tem que pagar um crossfit, porque lá vai ter uma galera assim, sabe, vai pagar um beach tênis e tal. Gente, não é bem assim, sabe? O primeiro ambiente que a gente muda é um ambiente virtual, que é um ambiente que a gente passa a maior parte do tempo. Então as pessoas que a gente segue, sabe? Eu me via cercada de perfis que alimentavam muito aquele pensamento inflexível que eu tinha, né? Era muito conteúdo melancólico, era muita música triste na minha playlist também. Então, assim, nossa cabeça, ela vai absorvendo os estímulos. Não adianta você querer ser uma pessoa desapegada se quem você segue reforça a ideia do apego, se as músicas que você ouve reforça a ideia da melancolia e do apego, da tristeza, se as pessoas que você anda o tempo todo falando de se apegar às pessoas e situações, você fala sobre desapegar e aquelas pessoas têm um pensamento ao contrário e ficam, sabe, te retrucando em relação a isso. Então é essencial mudar os estímulos que a gente recebe, entendeu? Porque é muito difícil a gente mudar o nosso comportamento numa situação que reforça o comportamento antigo que a gente quer abandonar. Então eu comecei a ouvir podcasts que falavam sobre coisas diferentes, como por exemplo o estoicismo. Eu comecei a estudar mais sobre filosofia, me fez muito bem estudar sobre filosofia. Eu nunca tinha me interessado antes por estoicismo ou por outras linhas de filosofia também. Comecei a ver conteúdo da galera de psicologia, sei lá, eu comecei a emergir em vários assuntos diferentes, comecei a ler coisas diferentes que reforçavam a ideia que eu queria continuar seguindo, que era de ser uma pessoa mais desapegada, porque eu entendia que por mais que eu não estava conseguindo desapegar completamente, que ser uma pessoa mais desapegada ia me trazer mais felicidade, porque chegou num ponto que eu via que o meu apego estava me fazendo mal, que eu sofria, não era nem pelo que as pessoas faziam comigo, mas por não deixá-las irem embora, né? Por tentar segurar aquilo que não era meu na minha vida. E o essencial nesse caminho é a paciência, porque a gente não se torna quem a gente é da noite pro dia, né? São anos de construção, muitas das vezes pra gente aprender um comportamento disfuncional, né? Então, para você ser uma pessoa diferente, também tem que ter essa paciência. Também é uma construção de uma nova pessoa. E nesse caminho, é comum que você erre. É comum que mesmo querendo fazer uma coisa, você ainda tenha sentimentos ao contrário em relação a isso. É comum que você ainda se entristeça com algumas situações, mas é importante que você continue no seu processo, porque continuando caminhando nesse processo de se tornar uma pessoa mais desapegada,
desapegada, você começa a agir com mais naturalidade. Até você conseguir passar por uma situação que antes você ficaria muito triste e você não sentir nada, você vai sentir ainda. Só que aí você vai agir diferente, você vai, tipo assim, fazer uma coisa, mas sentindo outra, sabe? Então, tipo assim, às vezes você vai sentir de mandar uma mensagem pra alguém que tá te ignorando, mas você sabe que aquilo ali não é o seu caminho. Então você vai sentir a vontade, mas você vai resistir a ela. E é esse resistir a essa vontade do teu eu anterior que vai reforçar o teu eu do futuro, até que vai chegar uma hora que esse eu anterior não vai mais manifestar nenhum tipo de pensamento na sua cabeça. Vai ser natural você se valorizar. Você vai olhar para uma pessoa que não tá te entregando o que você tá dando, você vai, opa, peraí, tá, vou fazer outra coisa. Você não vai mais sentir dor naquilo. Mas para isso é importante que você passe pelo seu processo. Você entenda que é um processo, que não é um botão que você aperta, não é uma chave que você vira. Quando a gente fala de processo, a gente fala de dor, né? A dor da mudança, a dor de se tornar uma nova pessoa, a dor de sair do casulo, de quebrar o casulo, até você poder voar de verdade. E a boa notícia é que quando você consegue quebrar esse casulo para voar, né, como se fosse uma borboleta mesmo, você não vai ter mais nem um pouco de vontade de mendigar a atenção de ninguém, você não vai ter mais nem um pouco de vontade de estar em lugares onde você se sinta inferior. Para você vai ser natural sair fora dessas situações disfuncionais que às vezes a gente acaba se prendendo, né? Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.